vou colocar aqui na tela e deixa eu só tentar aqui organizar aqui a nossa aula dessa manhã, continuando o tema, falando sobre a oração. Vamos continuar esse tema agora, vou compartilhar a tela com vocês. Aí, só me sinaliza se está possível, se é possível ver. Vou precisar do pastor Mário. Pastor Mário, você tem uma Bíblia perto aí para me ajudar na leitura bíblica, pastor Mário? Tenho sim, pastor. Só um minutinho. Tá, joia. Amém. Pastor Giovanni também operou, né, pastor Giovanni? Como é que está essa recuperação aí, pastor Giovanni? É uma preparação para o implante, pastor, do osso do dente que estava com a raiz rachada. Teve que arrancar e cortou muito, sabe? Uhum. E aí já fez o implante imediato do osso, né? Daquele pozinho do osso para poder calcificar e colocar o implante daqui 6 meses. Uhum. Amém. Ontem eu estava muito mal, estava ruim, mas graças a Deus estou melhorando já. Amém. Vou fazer uma oração por ti também. Senhor, no nome de Jesus, eu quero continuar nesse rio de cura e declarar sobre a vida do pastor Giovanni agora, Senhor, Deus, a recuperação, a calcificação desse osso para esse implante, Pai. Amém. Deus, e declaramos que o implante que será feito daqui a alguns meses não haverá rejeição do corpo. Deus, que esse processo seja dirigido pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá ligado, meu irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto, pastor, top. Então vamos lá. Deixa eu colocar na tela, vocês estão conseguindo ver aí, né? Tá dando para ver direitinho. Então nós vamos falar um pouquinho nessa manhã sobre Jesus, o modelo perfeito. Jesus é o modelo da nossa caminhada, Jesus é o modelo de tudo que nós pensarmos em fazer, ele é o modelo perfeito. No Antigo Testamento nós temos tipos, homens que se tornaram referência em algumas áreas. Nós temos várias histórias que no contexto bíblico elas apontam para Cristo, para o varão perfeito. Contudo, nenhum homem em toda a história resume em si o padrão para tudo e todos. Mas, graças a Deus, o Pai, por nosso Jesus, o Cristo, que nos concedeu não apenas a salvação, mas também um modelo para que nós pudéssemos caminhar. E eu vou pedir para o pastor Mário ler para nós Lucas, capítulo 11, versículo de número 1. Lucas 11, 1. Estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse aos seus discípulos, Senhor, disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém. Obrigado, pastor Mário. Vamos orar. Senhor, eu quero pedir que aquilo que tem sido ministrado não seja apenas, Senhor, uma palestra, uma mensagem, um esboço, mas eu peço, Senhor, que a verdade que está por detrás da tua palavra, que é vida de Deus, possa, Senhor, entrar no nosso coração e que essa mensagem venha arder no nosso espírito, no nosso coração. Que essa chama, Senhor, do relacionamento contigo jamais venha apagar ou esfriar. Nos ensina e nos conduz naquilo que será dito. Faz isso, Deus, faz isso. Amém. Irmãos, então, o que nós estamos vendo aqui é Lucas esboçar, Lucas escrever, anotar um testemunho de que Jesus, ele não apenas orava,
mas que Jesus tinha uma vida de oração, e essa vida de oração, ela não apenas ordenava. Jesus, em sua doutrina, ele não apenas mandava. Jesus, em sua vida, ele não comandava, mas Jesus inspirava. Amém. Onze, 1. Sumiu o áudio aqui para mim. Não sei se os irmãos estão ouvindo aí, mas para mim não está saindo. Realmente não está conseguindo, não. Cortou o áudio. Cadê a conexão dele? Ele já está resolvendo aqui, pessoal. Já falei para ele, tá? Voltamos aqui, irmãos. A internet aqui, por alguma razão, caiu, mas amém. Então, eu estava falando que Jesus, ele não apenas comandava, ordenava, mas Jesus, ele inspirava através da vida dele. E quantos de nós estamos inspirando os nossos discípulos? E quantos de nós estamos ordenando os nossos discípulos? Precisa haver um magnetismo do Espírito Santo em nós, que conduz as pessoas às boas práticas, que conduz as pessoas a viver uma vida de fato que glorifica e enaltece, exalta o nome do Senhor. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouco. O modelo de Jesus de atrair como um imã as pessoas para Cristo. E foi isso que aconteceu. Os discípulos, ao andarem com Jesus, disseram: olha, nós queremos seguir os seus passos. E tal como nos ensina, ou João ensina a orar os seus discípulos, nos ensina a orar, nos ensina a ver o mundo como o Senhor vê. Então, vocês já estão podendo ver a tela aí? Tá? Você consegue ver a tela, pastor Mário? Sim, estamos vendo, sim. Tá joia. Então, o Evangelho de Lucas apresenta Jesus não somente como o Messias prometido por Deus ao povo de Israel, mas também como o Salvador de toda a humanidade. E diria eu, por isso nesse Evangelho aparecem samaritanos que eram desprezados pelos judeus, aparecem também cobradores de impostos, mulheres, crianças, viúvas e até mesmo prostitutas. E nos mostra que, através da vida dele, o Senhor, ele abraçava os pecadores. Jesus, ele amava os pecadores, mas ele entendia que a oração era uma chave para salvar vidas.
Como isso é importante nós entendermos isso. Jesus, ele vindo na terra, se doando, se entregando e entendendo que, enquanto homem, esvaziado do seu poder, esvaziado da sua glória, ele agora entendia que a oração era a ferramenta, a oração era a arma que ele tinha. Quantos de nós, como pastores, missionários, evangelistas, líderes, precisamos entender que, mesmo tendo poder, mesmo tendo capacidade, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, nos humilharmos na presença do Senhor e saber ou lembrar que ministério não é feito na força do braço, não é feito no conhecimento humano. Como nós podemos aprender com Jesus e entender que ele tem poder para salvar samaritanos, ele tem poder para salvar mulheres, adultos, velhos, crianças, ladrões, prostitutas. O Senhor tem poder para salvar. E ele quer nos usar. Através da oração, nós podemos salvar. Jesus nos dá um exemplo. Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2. Pastor Mário, se o senhor puder ler para nós. Isaías 61, versos 1 e 2. O modelo de servo. O Espírito do Senhor o Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Aleluia, glória a Deus. Então, nós vemos aqui Isaías, o profeta messiânico, aquilo que já estava profetizado sobre o nosso Senhor Jesus, de que ele serviria, ele não seria servido, mas ele serviria. Uma pessoa que tem uma vida de oração, ela não buscará ser glorificada em vida. Ela não buscará os elogios, os aplausos. Uma pessoa que tem uma vida intensa de oração, ela não está atrás dos tapinhas nas costas, mas uma pessoa que tem uma vida de oração, ela tem o sentimento de Cristo Jesus, de que nós estamos aqui ungidos pelo Espírito Santo para pregar as boas novas de salvação aos quebrantados, para curar os enfermos, para proclamar libertação, para dar liberdade aos cativos e para manifestar a graça, o ano aceitável do Senhor. Durante a vida de oração, durante a vida de Jesus, ele se torna um modelo de alguém que, por meio da oração, se mostra totalmente dependente do Pai, mas que também se mostra alguém totalmente disposto a servir as pessoas, servir os rejeitados, servir aqueles que não poderiam lhe retribuir em nada. Mais um texto, pastor Mário, leia para nós Hebreus, capítulo 5, verso 7, Hebreus 5, 7. A disciplina da oração. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Nós poderíamos gastar um bom tempo aqui nesse texto. Nós temos princípios profundos aqui, de que Jesus, enquanto esteve na terra quanto homem, Jesus, ele oferecia orações e súplicas. Jesus, ele orava. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo, de que o nosso Senhor, ele constantemente, continuamente, ele oferecia orações e súplicas. Na semana passada, nós falamos que não basta orar na mente. Nós, na semana passada, entendemos por meio do Salmo 3,
nós entendemos que não se trata apenas de estar online com Deus, mas como é importante balbuciar, como é importante vocalizar, como é importante expressar aquilo que está dentro do nosso coração. Mesmo o Pai, mesmo Deus, sendo soberano, como é importante o exercício do falar com o coração. Oração não é falar, oração é falar com o coração, é colocar para fora, é verbalizar, é sonorizar aquilo que está aqui dentro. No mundo espiritual, isso é visto. E o texto diz que Jesus não apenas oferecia orações e súplicas, mas em alta voz. Eu acho que Jesus era pentecostal, porque aqui diz que ele orava em alta voz. Eu quero te fazer uma pergunta: você tem orado? Você tem apresentado incenso santo? Você tem levantado as suas mãos todos os dias? Jesus, como modelo, assim o fazia. E mais do que isso, Jesus, ele expressava em alta voz. Eu acredito que o problema do mundo não é o mundo, é a igreja que está em silêncio. Alguém disse no passado, creio que Martin Luther King, diz que o que incomodava não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós temos uma igreja, irmãos, que está acovardada. Nós temos uma igreja que está intimidada. Nós temos uma igreja que está em silêncio, calada, com ataduras na sua boca. Não, nós precisamos ser uma resposta nesse mundo. Nós precisamos levantar as nossas mãos santas, levantar a nossa voz. Só que mais do que isso, o autor de Hebreus diz que Jesus, ele tinha o costume de orar, de suplicar em alta voz, mas não era só barulho. Não era só barulho, Jesus tinha um fogo no coração dele. Aqui diz que ele orava em alta voz e com lágrimas. Sabe o que é lágrima? Lágrima não é só aquela aguinha que escorre dos seus olhos. Queria te dizer algo, depois você pode pesquisar. A lágrima, ela é ativada quando você, no seu cérebro, ativa uma área de intensidade. Quando as lágrimas escorrem nos seus olhos, é claro que tem pessoas que aprendem a fazer isso, há pessoas que têm lágrimas de crocodilo. Agora, a lágrima verdadeira, ela é como um gráfico que vai enchendo, é como um termômetro que vai aquecendo, 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 intensidade. Hoje nós temos uma igreja com os olhos secos. Nós temos uma igreja hoje com os olhos secos, não há lágrima, não há intensidade na oração. Então eu quero te fazer uma segunda pergunta. Você tem orado constantemente? Segundo, você tem conseguido orar? Terceiro, você tem sido intenso, verdadeiro, ao extremo nas suas orações? Isso Jesus nos ensina, o testemunho que o autor de Hebreus nos dá é que ele era intenso ao ponto de derramar lágrimas, porque ele tinha um entendimento de que existia alguém que poderia salvar da morte, se a oração fosse escutada e ouvida. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. A oração nos coloca em um lugar de submissão. Uma pessoa que não tem vida de oração, ela não é submissa nem a Deus, nem aos homens. Uma pessoa que não tem vida de oração, e é nesse estilo, é nesse padrão, um padrão de constância, um padrão de
expressão e um padrão de intensidade. Isso me leva a um lugar de reverência. Um lugar de reverência. Hoje nós temos uma igreja irreverente. Nós estamos nos púlpitos reclamando porque as pessoas estão com o celular na mão. É porque tem faltado oração, tem faltado fogo, tem faltado presença. Pastores do Brasil e fora do Brasil, vamos restaurar o altar de oração. Vamos restaurar o altar de oração e, quem sabe, poderemos cantar em fervente oração. Vem o meu coração na presença de Deus derramar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Vamos restaurar esse altar de oração. Não seguindo apenas os métodos humanos, mas seguindo o modelo de Jesus. A oração é para a nossa vida espiritual. A parte difícil está na disciplina, na dedicação necessária para nos entregarmos à oração constante. Ser um cristão é seguir a Cristo. Para isso temos que crer e colocar em prática os ensinamentos e o exemplo, analisando um dos mais importantes, proeminentes, evidentes, a oração. Jesus, ele nos ensinou muitas coisas. E com entendimento, eu digo para você, para Jesus, a oração era o âmago. Para Jesus, a oração era o ponto máximo do sucesso do seu trabalho. Imagina Jesus agindo, caminhando, desligado do céu, desligado do Pai, só que agora vivendo uma vida sem nenhuma conexão com a vontade do Pai. É por isso que no Pai Nosso, Jesus deixa bem claro: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Do mesmo modo que o Senhor projetou, existe alguém que projetou, existe alguém que já estabeleceu, só que nós somos executores. Está na nossa mão executar a vontade do Pai. Então, como fazer a vontade de alguém se eu não conheço a vontade de alguém? Essa era uma das chaves. O segundo ponto é que a chave do sucesso para todo cristão que anseia cumprir a vontade de Deus é a oração. No âmbito da oração, as impossibilidades desaparecem. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo. Se você não está conseguindo crer, pode ser que você deixou o lugar da oração. E eu tenho um conselho para você: volta onde você caiu, entra para o teu quarto, fecha a porta, e o Pai que lhe vê em secreto lhe recompensará. A oração chega aonde nós não podemos chegar. A oração, ela nessa manhã atravessou continentes, chegou na Ásia, nossa oração, e alcançou ali o governo de Bangladesh. Eu não sei se você crê nisso, eu creio nisso. A oração nossa, feita nessa manhã, ela atravessou os estados brasileiros, ela atravessou as fronteiras do Brasil e alcançou os enfermos que nós apresentamos aqui.
Jesus, ele tinha uma vida intensa de oração. Então, sobre isso tudo me faz pensar e refletir. Agora, eu quero ser bem prático, mas vou pedir para o pastor Mário novamente nos auxiliar, e aí ele vai precisar abrir. Eu queria pontuar com você, de maneira prática, se Deus assim o permitir. Eu peguei no livro de Lucas 12 pontos, 12 momentos da vida de Jesus em oração. Então, Lucas 3, 21, pastor Mário, Lucas 3, 21 e 22. Se o senhor puder ler para nós. Amém. Amém. A vida de oração de Jesus. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Obrigado, pastor. Jesus no ato do batismo, no momento ali de nos conceder um grande exemplo. Jesus, ele estava ali nos dando um modelo de que nós devemos sepultar o velho homem, sepultar a natureza terrena, para vivermos uma nova vida em Cristo. Então, nós vemos que nesse momento de sepultar o velho para viver o novo, Jesus estava em oração. Não tem como sepultar a velha natureza sem oração. Você nunca vai viver novidade de vida se você não tiver uma vida de oração. Isso me fala de consagração. Qual que é o efeito disso? O efeito é os céus abertos, o efeito é a manifestação visível da glória de Deus, o Espírito Santo desce sobre Jesus, e o efeito disso é a palavra ecoando. O próprio Deus disse do céu: esse é o meu filho amado. Então, deixa eu dizer para você, se os céus para você estão fechados, se os céus para você estão fechados, pode ser que você não tenha orado como você deveria orar. Se você não tem visto a manifestação de Deus na sua vida, pode ser porque você não tem orado. Se você não tem ouvido a palavra, pode ser que você não tenha orado. Segundo ponto, pastor, segundo momento na vida de Jesus, pastor Mário, Lucas 5, os versos 12 a 16. Estando ele em numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, que, vendo a Jesus, prostou-se com seu rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, bem podes me tornar limpo. E Jesus disse, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Ordenou-lhe, então, que a ninguém contasse isso. Mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e faz uma oferta pela tua purificação, conforme Moisés determinou, para te servir de testemunho. A sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Aleluia! Quantos de nós oramos para viver milagres? Quantos de nós oramos para ver o sobrenatural de Deus? Mas eu queria que você parasse para pensar quantos pastores se embebedaram com os sinais, com os milagres. E agora, porque os milagres estão acontecendo, eles deixaram de orar. Os milagres, os sinais, eles não são um fim, são um meio que Deus usa para salvar. Agora,
A grande questão é que você pode ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Tem pessoas que oram e quando o dom chega, quando a manifestação chega, eles deixam de orar. Jesus aqui estava sendo aclamado pelas multidões e ele faz o que tem que fazer e volta para o seu lugar de oração. Meu irmão, não importa o quanto Deus vai te usar, todos os dias você precisa voltar para esse lugar de oração e de dependência do Senhor. Pastor Mário, Lucas 6, os versos 12 e 13. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre deles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Aleluia. O que nós aprendemos com isso? Jesus, antes de tomar decisões, ele passava horas e horas na presença do Pai. Antes dele escolher os discípulos, ele fez uma vigília. Ele passou a noite em oração. Muito cuidado para você não gerar um ministério sem oração. Muito cuidado para você não tomar decisões sem oração. Ei, se Deus falar, faça. Se Deus não falar, espere. Deus não precisa das suas ideias. Deus precisa da sua dependência, da sua submissão. Quarto ponto, Lucas 9, os versos 18 a 24, pastor Mário. Hoje eu estou usando bastante o senhor aí. Isso. Enquanto ele estava orando à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos, e perguntou-lhes: que dizem as multidões que eu sou? Respondeu eles: uns dizem João o Batista, outros Elias, e ainda outros que dos mais antigos profetas se levantou. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contassem isso a ninguém. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem padeça de muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto, que ao terceiro dia ressuscite. Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, este a salvará. Aleluia. O que nós estamos vendo aqui, que Jesus, ele orava com os seus discípulos. Ele estava reunido com os seus discípulos. Ele estava junto com os seus discípulos. E, como eu já disse, precisamos inspirá-los. Nós devemos ter parceiros de oração. Essa madrugada aqui, eu estava orando com mais um irmão, clamando aqui junto. E eu quero te fazer uma pergunta. Você tem parceiros de oração? Você tem alguém que ora com você? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Tem momento que a gente vai precisar ficar um pouco só, mas não é a vida inteira. Eu quero te lembrar que mais adiante a gente vai ver isso, se der tempo hoje, senão nós seguimos. Mas eu queria te fazer lembrar que Jesus, quando foi viver o Getsemane, foi passar pelo Getsemane, ele não foi sozinho. Ainda que
ali existe um outro contexto que eu quero deixar para depois. Jesus orava com os seus discípulos. Vamos lá, então. Pastor, abra Lucas, nós já lemos, vamos ganhar tempo nesse, Lucas 11:1. A oração deve fazer parte do seu processo de oração. Lucas 11:1 foi o primeiro texto que nós lemos. Um dos discípulos disse, ensina-nos a orar. Como é importante, irmãos, que no seu púlpito não tenha apenas conhecimento, mas que é importante no seu púlpito, no seu discipulado, você inspire e motive e ensine as pessoas a orar. Olha que coisa tremenda isso. Isso nos faz entender que é parte do discipulado bíblico ensinar as pessoas a orar. O discipulado deve ensinar as pessoas a orar. Vamos para o próximo ponto, o sexto ponto, Lucas, capítulo 11, os versos 9 a 13. Lucas 11, os versos 9 a 13. Pelo que vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha, e o que bate, abre-se-lhes-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, o Espírito Santo, aqueles que lhes pedirem. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui que temos resposta em oração e nós devemos perseverar em oração, mas entendemos também que por meio da oração nós teremos a promessa do Pai, nós teremos o Espírito Santo, nós teremos comunhão com o Pai. Como é importante entendermos isso, que por meio da oração nós teremos comunhão, Ele mesmo nos dará, nos concederá o Espírito Santo de Deus, mas devemos perseverar na oração. Agora, mais um texto, Lucas, capítulo 20, os versos 45 a 47. Enquanto todo o povo ouvia, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e que gostam das saudações nas praças, dos primeiros assentos nas sinagogas, dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes hão de receber maior condenação. Jesus ele nos ensina que a oração ela não é feita para homens. A oração ela não deve ser dirigida aos homens. Quantas pessoas elas estão falando, mas não estão expressando aquilo que está no coração, ou, na verdade, elas estão fazendo as suas orações para serem vistas, para serem assistidas, para serem exaltadas e enaltecidas. Isso nos revela uma falsa espiritualidade. O fundamento de Jesus é o oposto. Todo aquele que se exalta, ele será humilhado. Mas aquele que se humilha, ele será exaltado. A oração, ela deve ser marcada por humilhação, por dependência. Então, o que nós aprendemos aqui com Jesus é que a oração ela deve ser apresentada a Deus. Quando nós nos comparamos aos homens, nos sentimos melhores, mas quando nós
percebemos espiritualmente que estamos na presença daquele que é todo-poderoso, nós nos humilhamos. Vamos lá, mais um ponto. Lucas 21, 34 e 35. Lucas 21, 34 e 35. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se embriaguem e se carreguem de glutonaria, de embriaguez e os cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha de improviso como laço, porque há de vir sobre todos os que habitam a face da terra. Nós aprendemos que oração é uma chave para que você possa vencer a ansiedade e os vícios desse mundo. Como Paulo vai dizer em Efésios, que você possa estar revestido da armadura para que você possa vencer as ciladas do diabo. Então, uma chave para a ansiedade, o excesso de futuro, ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Será? Não, a oração te coloca em um lugar onde você vai estar enraizado, com raízes profundas na rocha eterna. A oração, então, nos livra da ansiedade, mas também nos livra do pecado. Quem desenvolve disciplina na oração terá forças para lutar contra o pecado e contra as coisas desse mundo. Vamos lá, pastor Mário, mais um pontinho. Vamos ler Lucas, um verso depois, Lucas 21, 36, no mesmo capítulo, mas o 36 é algo poderoso também. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós sabemos que esse texto, ele é correlato, ele está relacionado com a escatologia. Esse, eu quero te lembrar, é o capítulo que Jesus fala do fim dos tempos, da mesmo modo que Jesus vai falar em Mateus 24, do mesmo modo que Jesus vai falar em Marcos. Mas eu quero te lembrar que nesse texto Jesus fala sobre os sinais, ele vai falar sobre a figueira, ele vai falar sobre as folhas, ele vai trazer sinais. E aqui, no verso 36, ele diz o seguinte, que se eu orar, eu posso escapar das coisas que estão por vir e estar de pé. Lê de novo, pastor, o 36. Estar de pé. Lucas 36. 21, 36. Já estava. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Você, se você estiver ou tiver em oração, você vai participar do tribunal de Cristo. Estar em pé na presença dele é estar participando do tribunal de Cristo. Nós sabemos que quando a igreja for arrebatada, ela vai escapar da grande tribulação que está por vir, algo que nunca houve e jamais haverá. Nem todos participarão do tribunal de Cristo, mas todos serão julgados. Um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar. Essa palavra é uma palavra de juízo. Todo joelho há de se dobrar. Sabe? Se você fizer parte desse momento, porque você tem uma vida inteira de joelhos na presença de Deus, um dia ele vai te colocar de pé na presença dele e você vai ser galardoado. Pense nisso. Vamos caminhando para o nosso encerramento. Vamos ler agora, pastor,
Eu acho que eu deixei de anotar aqui. Oh, glória a Deus. Deixa eu olhar no meu esboço aqui. Só um minutinho, gente. Em fervente oração. Estamos quase terminando. Em meu coração, na presença. Lucas 21, 37, pastor. Lucas 21, 37. Um verso para frente. Ora, de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, pousava no monte chamado das Oliveiras. Amém. O que isso nos mostra? Que o ministério, ele é feito de monte e vale. O nosso sacerdócio não implica também em viver uma vida só de oração. Não dá para a gente cumprir o chamado só no monte. Não. O nosso sacerdócio deve ser exercido tanto no monte quanto no vale. Lê de novo, pastor Mário. Ele estava no templo e no monte. Ora, de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, pousava no monte chamado das Oliveiras. Então, olha que coisa linda. Jesus, ele tinha um ministério durante o dia, servindo, ensinando, orando, e durante a noite ele separava longas horas para buscar a presença do Pai. Isso nos fala de um relacionamento vertical e nos fala também de um relacionamento horizontal. Deus é um ser relacional. Ele deseja ter comunhão com você. Ele deseja ter comunhão conosco. Agora, caminhando aí para a nossa conclusão, eu só vou deixar, pastor Mário, o texto é grande. Lucas 22, 38 até o 48, nos mostra Jesus no Getsemane. Depois leiam. O que você faria se soubesse que aquela seria a sua última noite? Se você soubesse que agora você vai morrer, Lucas 22, 38 a 48 me mostra que Jesus escolheu orar, mesmo sabendo que esse eram os seus últimos momentos de vida. Olha para você ver o valor que Jesus dava. Ele reúne os discípulos, ele ceia com eles e vai orar. Isso revela o prazer e a prioridade que Jesus dava à oração. E o último ponto, Lucas 24, 53. Pastor, leia para nós, por favor. Lucas 24, 53. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Parece, pastor Mário, irmãos, que os discípulos aprenderam a orar. O evangelho de Lucas termina com eles no templo, orando, louvando a Deus continuamente. A oração, agora, ela parece que como parte de Jesus, ela é transferida, aquele peso de oração é transferido para a vida dos discípulos. Eu queria que você pensasse nisso. Será que os seus discípulos vão dar continuidade àquilo que você tem feito? Será que os seus discípulos eles vão manter esse padrão? Ou será que os seus discípulos, se você morrer, cada um vai fazer outra coisa? Que coisa linda, não? Olharmos para tudo isso e percebermos que Jesus conseguiu transferir o legado, o peso, o encargo da oração. Que isso esteja sobre a sua vida, que essa verdade esteja sobre nós. Oração não é apenas alimento. Oração é oxigênio da nossa vida espiritual. Oração não é um hobby. Oração é o nosso trabalho, é a nossa vida depende disso. E eu queria te incentivar a orar, mas também a ter um parceiro de oração e algo mais.
a fazer discípulos que oram e buscam o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos terminar, são 8h07. Vamos estar terminando aí. Alguém quer fazer um comentário rápido, uma nota para nós? Eu quero, hein? Walter. Rapidinho aí um comentário. Jesus, ele inicia o seu ministério orando no batismo, seguindo para o deserto, termina seu ministério orando no Getsemane e orando na cruz. Ele começa e termina em 2 grandes períodos de oração, né? Só esse comentário aí. Amém. Glória a Deus. Uma vida de oração, né? Uma vida de oração. Mas alguém quer fazer algum comentário? Pastor Fábio, Pastor Jonatas, vai lá, homem de Deus. não especificamente sobre a mensagem, mas falando de oração, é que quando o senhor orou pelo irmão Claudinei, me veio um desejo, né? Eu sou pentecostal e creio em umas coisas, né? Mas eu queria que o irmão Claudinei orasse, se ele tiver paz, para ele abrir o passaporte dele em uma folha em branco e molhar essa folha com a lágrima dele. Foi o que eu fiquei com vontade de compartilhar. Amém. No momento de oração, Claudinei, se você tiver paz, abre o teu passaporte. Deixe tua lágrima semear essa folha em branco aqui. Amém? Amém, de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Carlos, quer falar? Amém, pastor. Paz. Amém. Então, irmãos, que Deus os abençoe, uma semana abençoada. E vamos seguir firmes na oração. Tá joia? Um abraço. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. A paz. A paz, querido.